É dia de raio-x imobiliário. O assunto de hoje é a declaração do imposto de renda. Em algumas situações, o imóvel deve constar no documento. Veja quais na reportagem a seguir. Declarar o imóvel no imposto de renda é uma das tarefas que o brasileiro tem na hora de prestar contas à Receita Federal. Mas e aí, quem é obrigado a declarar esse bem? Operações de compra, venda, doação ou posse de imóveis devem ser declarados no Imposto de Renda de 2017. Uma outra questão é a posse de imóveis acima de R$300 mil também torna obrigatório o contribuinte declarar. O formulário da declaração pode até parecer meio complexo, confuso para algumas pessoas. Por isso é importante seguir algumas orientações para não errar na hora de fazer esse documento. Se for necessário, peço o apoio também de um profissional para não correr o risco de cair na malha fina. O registro do valor deve ser de acordo com o que foi feito a aquisição, ou seja, mediante os comprovantes de escritura, por exemplo. Outra questão é que você pode aumentar esse valor desse imóvel ao longo do tempo através de melhorias e reformas que foram feitas nesses imóveis. Então, por exemplo, você consegue aumentar o valor dele, que ele está registrado na declaração, mediante a comprovação desses documentos, né? Na hora da venda, deve ser apurado o valor de ganho de capital. E, em cima disso, vai ser tributado em 15%. Então, deve ser sempre atento, né? Esse ganho de capital é a diferença entre o valor que foi vendido e o valor que foi registrado na última declaração. E a isenção pode ocorrer em vários casos. A gente tem algumas situações especiais, né? Que, por exemplo, que esse ganho de capital ele não vai ser tributado. Então, por exemplo, o valor do imóvel que você vendeu, se você comprar um outro imóvel em até 180 dias, não há esse valor de tributação. Um outro exemplo, se você tem um único imóvel e esse valor for até 440 mil e você vender ele também, não tem essa tributação. Óbvio, você tem que respeitar alguns limites. Por exemplo, você não pode ter tido nenhuma outra operação de compra e venda nos últimos 5 anos. Né? Então, são alguns fatores, por exemplo, imóveis até 1969, comprados até essa data. Também, no caso de venda, são isentos de ganho de capital. O Leandro é corretor de imóveis e todos os dias é questionado pelos clientes sobre a declaração. Ele fez uma ampla pesquisa e descobriu situações comuns que pegam muita gente de surpresa na hora de declarar. Normalmente as pessoas fazem o negócio e pensam na declaração quando vão fazer a escritura definitiva em tabelionato. E, na verdade, essa escritura acontece muitas vezes 1 ano, 2 anos depois. Então, você deve fazer a declaração do valor financeiro movimentado no ano, né? No ano seguinte, você já deve fazer essa declaração do valor pago parcial. E declarar o contrato de compra e venda de gaveta que você fez até para incorporar o valor total depois. E se você ainda ficou com alguma dúvida, acesse o site raioximobiliario.com.br, que tem um especialista no assunto te esperando online para conversar.